Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Luz e hoje iniciaremos aqui a leitura do livro de Joy Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. O nome já é um boom para a mente, né? Então vamos lá, apresentação. Certamente causará espanto ao leitor, tão habituado à ampla cobertura midiática de crimes violentos em nossas cidades, saber que na década de 1990 em Washington, D.C., era considerada a capital mais violenta do mundo. Desde 1986, de 1986 a 1992, a taxa de criminalidade aumentou 77%, 11% ao ano, ainda que o orçamento para combatê-la fosse de US$ 1 bilhão ao ano. Um detalhe curioso: o verão costumava piorar as coisas. Com o calor, as pessoas ficavam mais tempo nas ruas, mais irritadas, e o percentual dos chamados crimes graves, homicídio, estupro e assédio, aumentava. Foi nesse contexto que, em 1994, um grupo de cientistas e pesquisadores anunciou uma atividade pouco usual, que teria resultados ainda menos usuais. 1,9 mil formadores de opinião, cientistas, senadores, políticos influentes e 375 meios de comunicação receberam um fax anunciando que naquele verão 2,5 mil iogues se reuniriam para atividade de meditação transcendental na capital norte-americana. E, como consequência, o número de crimes graves cairia em 20%. A coisa pegou fogo. CNN, Associated Press, Washington Post e Washington Times noticiaram a promessa. O chefe de polícia de Washington foi à televisão dizer que a única coisa que faria a taxa de criminalidade cair 20% naquele verão seria 30 centímetros de neve. A experiência começou no início de junho e o número de iogues voluntários foi aumentando gradualmente ao longo das 8 semanas da experiência, até chegar a 4 mil nas últimas 2 semanas. Os pesquisadores ficaram eufóricos com a possibilidade dos resultados que obteriam. E não era para menos. Quando o número máximo de iogues em atividade de meditação transcendental se consolidou, o número de crimes graves havia diminuído 23%. A correlação foi tão sólida e a diminuição tão significativa que a probabilidade de coincidência seria de 1 em 500 milhões, uma proporção igual a 0,000000002. O doutor John Hagelin, de Maharishi University of Management, recebeu em 1994 o Prêmio IG Nobel da Paz pela iniciativa. Centenas de outros experimentos como este, realizados em todo o mundo, demonstraram de forma clara e substancial que a consciência humana exerce influência real sobre o nosso próprio corpo, sobre a matéria e o ambiente que nos cerca. Para ela, não há limites de tempo e espaço, e o poder da criatividade é tão surpreendente que não se sujeita aos paradigmas newtonianos. Para um observador atento, será impossível negar a efervescência de acontecimentos transcendentais e revolucionários que agitam nosso mundo nos dias atuais. O avanço que se deu no conhecimento humano nos últimos 100 anos é vertiginoso. A impressão que fica é que uma forte transição está em curso. O velho mundo e a velha forma de pensar tornaram-se tão obsoletos que o antigo paradigma é colocado constantemente em xeque pela nova realidade que se descortina. Vivemos o privilégio de ser testemunhas oculares dessa transformação, e ainda assim,
Muitas vezes experimentamos em nossa esperança de um mundo melhor o efeito corrosivo da rotina cotidiana. Já temos todo o conhecimento necessário para mudar o mundo e levar a experiência da humanidade para a sua plenitude. Mas ainda vemos nossa sociedade estagnada em antigos paradigmas. Por quê? Por que não o fazemos? O que nos falta se todos os dias tropeçamos em novas evidências de nosso potencial enquanto humanidade? Por que não instalamos agora mesmo o que o Mestre chamou de Reino dos Céus, planeta Terra? Por que não viver a plenitude da experiência humana hoje mesmo? A resposta pode estar dentro de nós, de uma forma que jamais imaginamos. Somos viciados, em nível celular, em ser quem somos. Estamos tão condicionados ao antigo paradigma que vemos nosso potencial criativo castrado pela corrupção de nosso ânimo. Estamos anestesiados por uma forma de pensar que já não faz sentido, mas reluta em dar espaço ao novo. O papel e a proposta do Dr. Joe Dispenza mostram-se fundamentais diante deste quadro. Ele apresenta neste livro não só os conceitos mais atuais produzidos pela neurociência, como nos leva por uma jornada irresistível de conhecimento sobre o funcionamento de nosso cérebro, nossa mente e a atuação de nossa consciência sobre nosso corpo, sobre o ambiente e sobre o tempo. Dispenza lembra-nos de que, quando você e eu conseguirmos conectar os pontos do que a ciência está descobrindo sobre a natureza da realidade, e quando concedermos a nós mesmos permissão para aplicar esses princípios em nosso dia a dia, cada um de nós passará a ser um místico e um cientista em sua própria vida. E enfatiza: os tempos estão mudando. Como indivíduos despertos para uma realidade mais esplendorosa, somos parte de uma mudança muito mais oceânica. Nossos atuais sistemas e modelos de realidade estão se fragmentando, e é hora de algo novo emergir. Livre do peso de dogmas religiosos e científicos, este livro pode representar a semente de um novo mundo a partir da terra fértil da sua própria mente. Um novo mundo será inaugurado por novas pessoas. As novas pessoas serão realizadas a partir de uma nova percepção e experiências de si mesmas. Boa leitura, vivo novo, abraço grande. Sempre avante. Che questo è la cosa più importante. Giuliano Posati, autor de Data Limite segundo Chico Xavier. Prefácio. Seu cérebro está envolvido em tudo o que você faz, incluindo como você pensa, sente, age e quão bem se dá com outras pessoas. Ele é o órgão da personalidade, caráter, inteligência e de todas as decisões que você toma. A partir do meu trabalho com imagens do cérebro de dezenas de milhares de pacientes do mundo inteiro ao longo dos últimos 20 anos, fica muito claro para mim que quando o seu cérebro funciona bem, você funciona bem. E quando o seu cérebro está com problemas, é mais provável que você tenha problemas em sua vida. Com um cérebro mais saudável, você fica mais feliz, fisicamente mais saudável, mais rico, mais sábio e toma decisões melhores, o que ajuda a ter mais sucesso e uma vida mais longa. Quando o cérebro não está saudável por alguma razão, tais como uma lesão na cabeça ou um trauma emocional do passado, as pessoas ficam mais tristes, mais doentes, mais pobres, menos sábias e menos bem-sucedidas. É fácil entender como um trauma pode prejudicar o cérebro, mas os pesquisadores também têm visto como os pensamentos negativos
e a má programação proveniente de nosso passado também podem afetá-lo. Por exemplo, eu cresci com um irmão mais velho determinado a me incomodar. A tensão e o medo constante que eu sentia levaram-me a um nível mais alto de ansiedade, a padrões ansiosos de pensamento e a estar sempre de guarda, jamais sabendo quando algo de ruim estava prestes a acontecer. Esse temor provocou uma hiperatividade de longo prazo nos centros de medo de meu cérebro, até eu ser capaz de superá-la mais tarde na vida. Em Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, meu colega, Dr. Joe Dispenza, é o seu guia para otimizar o hardware e o software de seu cérebro, a fim de ajudá-lo a atingir um novo estado mental. O livro é baseado em dados científicos sólidos e ele continua a falar com bondade e sabedoria, como fez no premiado filme Quem Somos Nós? What the Bleep Do We Know? E em seu primeiro livro, Evolve Your Brain, Evolua Seu Cérebro. Ainda que eu pense no cérebro como um computador com hardware e software, o hardware, o verdadeiro funcionamento físico do cérebro, não está separado do software, ou a programação e a remodelação constantes que ocorrem ao longo de nossa vida. Eles têm um impacto dramático um sobre o outro. A maioria de nós já teve algum tipo de trauma na vida e vive com as marcas diárias resultantes. Remover essas experiências que se tornaram parte da estrutura cerebral pode ter um incrível poder de cura. Claro que a adoção de hábitos saudáveis para o cérebro, tais como dieta, exercícios e certos nutrientes cerebrais apropriados, é crítica para um bom funcionamento dele. Mas, além disso, seus pensamentos, momento após momento, exercem um importante efeito de cura no cérebro, ou podem trabalhar em seu detrimento. O mesmo é válido para experiências passadas, que podem ficar conectadas no cérebro. O estudo que conduzimos na Aman Clinics é denominado Imagens SPECT do cérebro. SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography ou tomografia computadorizada por emissão de fóton único. É um estudo em medicina nuclear que examina o fluxo sanguíneo e os padrões de atividade. É diferente das varreduras de TC, tomografia computadorizada, ou RM, ressonância magnética, que examinam a anatomia cerebral, pois a SPECT verifica as funções do cérebro. Nosso trabalho com a SPECT, hoje com mais de 70 mil varreduras, tem nos ensinado muitas lições de vida importantes sobre o cérebro, tais como lesões cerebrais podem arruinar a vida das pessoas. O álcool não é um alimento saudável e, com frequência, mostra danos significativos nas varreduras de SPECT. Diversos medicamentos usados rotineiramente, como algumas medicações comuns para o combate à ansiedade, não são bons para o cérebro. Doenças como o mal de Alzheimer, de fato, começam no cérebro décadas antes da manifestação dos primeiros sintomas. As varreduras de SPECT também nos ensinaram que, na condição de sociedade, precisamos ter mais amor e respeito pelo cérebro e que deixar as crianças praticarem esportes de contato, como futebol americano ou hóquei, não é uma boa ideia. Uma das lições mais estimulantes que aprendi é que as pessoas podem literalmente mudar seu cérebro e sua vida ao adotar hábitos regulares saudáveis para ele, como corrigir crenças negativas e utilizar processos meditativos, como os discutidos pelo Dr. Dispenza. Em uma série de estudos que publicamos,
A prática da meditação, tal como recomendada pelo Dr. Dispenza, impulsionou o fluxo sanguíneo para o córtex pré-frontal, a parte mais pensante do cérebro humano. Após 8 semanas de meditação diária, o córtex pré-frontal, em repouso, estava mais forte, e a memória dos participantes do estudo também havia melhorado. Existem muitos meios de curar e otimizar o cérebro. A minha esperança é que, como eu, você desenvolva uma inveja cerebral e deseje ter um cérebro com melhor funcionamento. O trabalho com imagens do cérebro que desenvolvemos mudou tudo em minha própria vida. Logo após eu começar a pedir exames de SPECT em 1991, decidi examinar o meu próprio cérebro. Eu tinha 37 anos. Quando vi a aparência inchada e tóxica, soube que meu cérebro não estava saudável. Toda a minha vida, raramente bebi álcool, jamais fumei e nunca utilizei drogas ilegais. Então, por que meu cérebro tinha um aspecto tão ruim? Antes de realmente entender de saúde cerebral, tive muitos maus hábitos cerebrais. Comia muito fast food, bebia refrigerantes como se fossem a melhor coisa, geralmente dormia apenas de 4 a 5 horas por noite e carregava mágoas não examinadas do passado. Não fazia exercício, sentia um estresse crônico e estava quase 15 quilos acima do peso. Aquilo que eu desconhecia estava me machucando, e não era pouco. Meu último exame mostrou que meu cérebro está mais saudável e muito mais jovem do que há 20 anos. Meu cérebro literalmente rejuvenesceu. E seu cérebro é igualmente mutável quando você decide cuidar dele de maneira apropriada. Após ver meu exame original, quis melhorar meu cérebro. Este livro também ajudará você a melhorar o seu. Espero que você desfrute da leitura tanto como eu. Dr. Daniel G. Amen, autor de Transforme Seu Cérebro, Transforme Sua Vida. Introdução. O maior hábito que você pode quebrar, é o hábito de ser você mesmo. Quando penso em todos os livros sobre criar a vida que desejamos, percebo que muitos de nós ainda estão à procura de abordagens fundamentadas em evidências científicas robustas, métodos que realmente funcionem. Mas novas pesquisas sobre o cérebro e o corpo, a mente e a consciência, e um salto quântico em nosso entendimento da física, estão sugerindo possibilidades expandidas de como migrar para o que, de maneira inata, sabemos ser nosso real potencial. Na condição de quiroprático experiente que administra uma concorrida clínica integrada de saúde e como educador nos campos da neurociência, função cerebral e química do cérebro, sou privilegiado por estar na linha de frente de algumas dessas pesquisas, não apenas estudando os campos mencionados acima, mas também observando os efeitos dessa nova ciência ao ser aplicada por pessoas comuns, como você e eu. Esse é o momento em que as possibilidades dessa nova ciência tornam-se realidade. Como consequência, tenho testemunhado algumas mudanças notáveis na saúde e na qualidade de vida dos indivíduos quando eles realmente mudam suas mentes. Durante os últimos anos, tive a oportunidade de entrevistar uma série de pessoas que superaram condições graves de saúde consideradas terminais ou permanentes. De acordo com o modelo contemporâneo da medicina, essas recuperações foram consideradas remissões espontâneas. No entanto, com base em meus extensos exames de suas jornadas interiores, ficou aparente para mim que havia um forte elemento mental envolvido e as mudanças físicas não eram, afinal, tão espontâneas. Essa descoberta estimulou meus estudos de pós-graduação em imagens do cérebro, neuroplasticidade, epigenética e psiconeuroimologia. Eu simplesmente deduzi
que tinha que ter acontecido alguma coisa no cérebro e no corpo que poderia ser focada e depois replicada. Neste livro, quero compartilhar algo do que aprendi ao longo do caminho e mostrar a você, ao explorar com a mente e a matéria, ao explorar como a mente e a matéria estão correlacionadas. Como é possível aplicar esses princípios não apenas em seu corpo, mas em qualquer aspecto de sua vida. Vai além do saber, para saber como. Muitos leitores de meu livro Evolve Your Brain, The Science of Changing Your Mind, Evolua Seu Cérebro, a ciência de mudar a sua mente, expressam o mesmo honesto e sincero pedido, juntamente com uma bela quantidade de retornos positivos, da pessoa que escreveu o seguinte: Gostei muito do seu livro, li duas vezes. Tem muito conteúdo científico e é muito abrangente e inspirador. Mas você pode me dizer como fazer isso? Como desenvolvo o meu cérebro? Em resposta, comecei a ministrar uma série de workshops sobre os passos práticos que qualquer pessoa pode aprender para fazer mudanças em níveis de mente e corpo que levarão a resultados duradouros. Consequentemente, tenho visto pessoas experimentarem curas inexplicáveis, liberarem antigas feridas mentais e emocionais, resolverem dificuldades supostamente impossíveis, criarem novas oportunidades e obterem uma maravilhosa riqueza, para citar alguns benefícios. Você conhecerá algumas dessas pessoas nas páginas a seguir. Não é necessário que você leia meu primeiro livro para digerir o material contido neste volume. Mas, se você teve contato com o meu trabalho, escrevi Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo para servir como material acompanhante prático, o Como Fazer de Evolve Your Brain. Meu sincero objetivo é fazer com que este livro seja simples e de fácil leitura. Haverá vezes, no entanto, em que terei de oferecer pitadas de conhecimento para que atuem como precursoras de um conceito que desejo desenvolver. O propósito é construir um modelo operacional realista de transformação pessoal que ajude a entender como podemos mudar. Quebrando o hábito de ser você mesmo é o produto de uma de minhas paixões, um esforço sincero para desmistificar o místico, de modo que todas as pessoas entendam que temos ao nosso alcance tudo o que é preciso para fazer mudanças significativas em nossa vida. Esta é uma época em que não apenas queremos saber, mas queremos saber como. Como aplicamos e personalizamos conceitos científicos emergentes e a sabedoria antiga para ter uma vida mais rica? Quando você e eu conseguimos ligar os pontos do que a ciência está descobrindo sobre a natureza da realidade, e quando nos permitimos aplicar esses princípios em nosso dia a dia, cada um de nós torna-se um místico e um cientista em sua própria vida. Assim, convido você a experimentar tudo que aprender neste livro e observar os resultados objetivamente. O que quero dizer é que, se você fizer o esforço para mudar seu mundo interior de pensamentos e sentimentos, seu ambiente externo deve começar a lhe dar retorno para mostrar que sua mente tem efeito em seu mundo exterior. Por que mais você faria isso? Se você assimilar a informação intelectual que aprender como uma filosofia e depois implementar esse conhecimento em sua vida, aplicando-o suficientes vezes até dominá-lo, você definitivamente migrará de filósofo para iniciado e depois mestre. Fique antenado. Existem sólidas evidências científicas de que isso é possível. Peço antecipadamente que você mantenha a mente aberta, de modo que possamos construir passo a passo os conceitos delineados neste livro. É para você fazer alguma coisa com toda essa informação. Se não,
trata-se apenas de uma boa conversa informal, certo? Ao abrir sua mente para o modo como as coisas realmente são e se libertar das crenças condicionadas com as quais estava acostumado a enquadrar a realidade, você deve ver os frutos de seu esforço. Isso é o que desejo para você. As informações aqui nestas páginas são para inspirá-lo a provar a si mesmo que você é um criador divino. Que maravilha! Ficamos por aqui neste primeiro dia de leitura deste livro, Transformador de Mente, se assim você o quiser. Se você está chegando aqui nessa nossa leitura, essas nossas leituras pela primeira vez, aproveite, já se inscreva no canal, deixe seu like se você realmente gostou. Compartilhe com alguém que queira ter também esse conhecimento que vai ser despejado aqui para nós, se assim você o quiser. Um beijo no seu coração, eu sou Vanessa Luz. Nos encontramos na próxima leitura. Ups, fiz coisa errada. Muita emoção.